Você acredita que as suas ações individuais como membro de uma sociedade devem permanecer no completo anonimato? Ou são necessários mecanismos de controle social onde as pessoas não tenham tanta liberdade? Nessa era que vivemos, onde tudo acontece no mundo digital, os controles devem ser implementados a ponto do anonimato não existir? Alguém necessariamente precisa saber de tudo o que você faz? A nossa intenção não é lhe fornecer uma resposta simples e pronta para essas perguntas, e sim te convidar a pensar conosco sobre as implicações de temas como liberdade, anonimato, sociedade, entre outros. Temos a convicção de que poucas coisas na vida são tão valiosas quanto a liberdade. Há pessoas que estão aprisionadas com suas escolhas e chamam isso de liberdade. No vídeo de hoje, falaremos sobre duas histórias e como elas nos alertam sobre a atual situação do Brasil. Uma é muito famosa no mundo inteiro, em especial nos Estados Unidos. A outra aconteceu aqui mesmo no Brasil, e apesar do grande público não conhecer a história direito, ela tem contornos que podem nos alertar. A história do jovem Ross Ulbricht é intrigante por um lado e perturbadora por outro. Utilizando premissas como liberdade e anonimato, esse jovem criou um império, só que do crime. A outra história é de Daniel Fraga, que utilizou os mesmos conceitos de Ulbricht. Fraga ficou conhecido por desafiar o sistema e vencer. O que se espera de um jovem que cursou de forma até brilhante todo o período da escola até a faculdade? Essa é exatamente a história de Ross William Ulbricht. O que muitos não esperavam era o desfecho que sua vida teria. Depois de ser destaque durante o período de estudo, Ulbricht conheceu na faculdade as teorias libertárias da Escola Austríaca de Economia e passou a ser admirador de Ludwig von Mises. Concluindo a faculdade, Ulbricht criou um negócio, mas não conseguiu mantê-lo aberto e foi à falência. Com tempo e conhecimento, ele passou a aplicar ambos na construção de seu mais novo empreendimento, um site chamado Silk Road, fazendo referência à famosa Rota da Seda que existiu no passado. A Rota da Seda criada por ele foi igualmente próspera, mas havia um problema. O site comercializava produtos ilegais. Tinha em seu portfólio maconha, êxtase, cocaína, heroína e etc. O Silk Road que ele criou era fortemente inspirado nas teorias libertárias de von Mises. De uma forma resumida, podemos dizer que um libertário preza pelo individualismo e o mínimo envolvimento do Estado na vida das pessoas. Nós também temos um grande apreço pelas teorias de von Mises. O site ter sido criado baseado nas teorias libertárias não é nenhum problema. Pelo contrário, é algo bem interessante, mas o comércio de drogas é algo que não devemos nos espelhar. E sob o pseudônimo de Dread Pirate Roberts, ele fundou o site e passou a divulgá-lo em fóruns dizendo ter encontrado uma nova rota da seda. O sucesso não demoraria muito, e em pouco tempo o site explodiu e se tornou muito lucrativo. Mas, se na internet há diversas maneiras de se rastrear um usuário, como então ele conseguiu operar um negócio ilegal por debaixo dos panos? Como um estudante brilhante, Ulbricht tinha conhecimento avançado em programação, e esse foi o pilar da construção do site. A forma de pagamento era o Bitcoin, que na época não era tão valioso como nos dias de hoje. O Bitcoin foi parte fundamental dessa operação, já que tem em sua premissa a extrema dificuldade de se realizar engenharia reversa e ser rastreado. Serviu como uma luva para os negócios do Ulbricht. O site era hospedado na Dark Web, que é a parte obscura da Deep Web. Normalmente, há uma confusão quando o assunto é Deep Web. Para muitos, é um lugar onde só existe crime, mas não é bem assim. Há muita atividade legal acontecendo na Deep Web. A diferença é que lá os sites não estão indexados aos mecanismos de busca e por isso é difícil de encontrá-los. Na maioria dos casos, apenas sabendo o caminho exato é que se consegue chegar até o destino. Só para citar uma funcionalidade legal da Deep Web, os bancos virtuais, por exemplo, a utilizam para validar o login de seus clientes em seus apps. É na Dark Web, que é uma pequena parte da Deep Web, que coisas realmente obscuras acontecem. Justamente o terreno que o Ulbricht precisava devido ao seu tipo de negócio. Com todo esse aparato tecnológico que é desconhecido por grande parte da população até os dias de hoje, Ulbricht conseguiu operar o seu negócio de forma completamente anônima e por um bom tempo. Estima-se que o Silk Road tenha movimentado algo em torno de 214 milhões de dólares. E como o Bitcoin não era muito valioso na época, imagine o quanto dinheiro isso não valeria hoje. Evidentemente que com um sucesso repentino, as autoridades ficaram alarmadas com as atividades do site, e uma investigação foi iniciada para descobrir quem estava por trás dele. Não pense que foi fácil desmontar toda essa operação. Na verdade, segundo Ulbricht, o próprio FBI utilizou de meios ilegais para rastreá-lo. Isso
foi o que ele falou nos tribunais. Sem pistas ou falhas que levassem à derrubada do site, os agentes passaram a investigar não as atividades do site em si, já que estava bem difícil encontrar pistas válidas. O que fizeram foi buscar pelas pesquisas realizadas pelo Ulbricht para a criação do site e a partir daí localizá-lo. Depois de um plano extremamente bem elaborado, em 1º de outubro de 2013, Ross William Ulbricht foi preso na Biblioteca Pública de São Francisco enquanto operava seu negócio ilegal. Ele foi condenado a 2 sentenças de prisão perpétua e mais 40 anos, além da apreensão de 183 milhões de dólares. Vemos aqui que privacidade e anonimato na esfera virtual é algo totalmente ilusório. Você só consegue permanecer anônimo se não usar a rede, o que te impossibilita até mesmo de assistir esse vídeo. Veja que para o Ulbricht conseguir ficar anônimo, ele precisou de um grande conhecimento técnico para operar nas sombras, além de um meio de pagamento realmente eficiente nesse sentido. Essa forma de pagamento completamente anônima pode soar de maneira obscura quando contamos a história da Silk Road, mas, no caso do Bitcoin, se alterarmos o ponto de vista, veremos que essa impressão pode mudar. A mídia inclusive tenta dar esse tom meio obscuro sempre que se fala em criptomoedas e Deep Web. Vamos citar o caso do famoso youtuber brasileiro Monark. Acreditamos ser outra ilustração pertinente. De repente, uma pessoa determinou por critérios extremamente duvidosos que o Monark não poderia mais criar conteúdos, porque ele supostamente estaria sendo antidemocrático. Essa mesma pessoa estipulou uma multa de R$300 mil sem que o próprio Monark soubesse. Esse valor seria debitado de sua conta bancária, nesse caso o Bradesco. Só que, para a sorte do Monark, na sua conta do Bradesco não havia dinheiro algum. Mas esse tal jurista mirou outro banco que o Monark tinha conta, o Nubank. E adivinha o que ele encontrou? O dinheiro foi encontrado e o Monark perdeu os R$300 mil da noite para o dia, sem autorizar nada para o banco. Com esse outro caso, vem em mente um questionamento muito sério. E se de repente um governo ditador local tomasse o país? Já está provado que os bancos não têm condições de peitar certos políticos. E pior ainda, um governo ditador. Como você iria assegurar seu patrimônio? Como fazer para o seu dinheiro não ser confiscado da noite para o dia e você não ser obrigado a se tornar escravo desse regime? Sobre esse espectro de visão, parece ou não que o Bitcoin é uma ótima solução, já que as canetas dos políticos não têm a quem obrigar, uma vez que não é possível rastrear a origem do Bitcoin. Vamos detalhar melhor essa questão. É aqui que entra o caso de Daniel Fraga. Se você nunca ouviu falar nesse nome, preste bastante atenção, porque é uma história realmente impressionante. Evidentemente, a história será bem resumida, mas trará melhor entendimento e dimensão do que estamos querendo dizer. Antes de seguir para o próximo capítulo, gostaria de pedir que deixe o seu like ou dislike, se inscreva no canal e faça comentários mencionando o canal Origens. Cara que gosta de usar a força do Estado para calar as pessoas, por que você não tenta aí aplicar uma multa nos meus bitcoins? Que tal? Você sabe o que é bitcoin? Pode tentar piorar, pode tentar fazer o que quiser, vocês nunca vão receber um centavo. Eu vou estar aqui para dar risada cada vez que vocês tentarem. Um governo autoritário tomar um país é algo muito dramático e complicado de acontecer. As possibilidades são remotas, mas o governo perseguindo o indivíduo, nem tanto. É por isso que o caso Daniel Fraga tem tanta notoriedade e relevância. Daniel Fraga era um morador de São Paulo, que começou a postar vídeos sobre os problemas de má gestão da cidade. Daniel criou um canal aqui no YouTube em meados de 2010, e a sua intenção era simplesmente denunciar os locais onde havia descaso da prefeitura. No começo, ele sequer aparecia nos vídeos, e ao que tudo indica, a intenção não era o crescimento do canal, e sim, como já dito, apenas denunciar. Com o passar do tempo, vendo que não adiantava nada todo o empenho em reclamar, ele começou a subir o tom das reclamações, direcionando-as aos políticos. Esse mesmo Estado que se alimentava dos impostos que ele pagava, gerindo mal os recursos capitalizados, também seria o mesmo Estado que logo iria caçar Daniel Fraga por suas críticas e atitudes. Aqui enxergamos a injustiça do sistema em que vivemos. Enquanto alguns políticos podem esbanjar o dinheiro do povo e gastá-lo em regalias que são difíceis de digerir, e pior, absolutamente nada acontece com eles, se alguém se revolta e se levanta contra esse sistema corrupto, esse é perseguido. Infelizmente, essa é a face atual do sistema em que vivemos. Com ideias libertárias, assim como Ulbricht, Daniel Fraga daria uma cartada de mestre.
começou a investir em Bitcoin, que, como já dissemos, não pode ser rastreado, aplicando todo o seu patrimônio quando a moeda ainda não valia muito. Com isso, provavelmente se tornou multimilionário e, melhor ainda, conquistou a liberdade e o anonimato tão desejado em dias atuais. Quando falamos em anonimato, estamos falando nesse sentido econômico. Ninguém sabe onde seu dinheiro está, ninguém tem como rastreá-lo e, consequentemente, não podem fazer muito contra você. Os meios de ação através dos recursos estarão sempre em suas mãos e a seu serviço. O caso de Daniel é conhecido como o homem que humilhou o sistema, ou o homem que venceu o sistema. Há um documentário completo e muito bom no canal Abraham, contando toda a história em detalhes. Vale a pena dar uma conferida se quiser saber mais dessa incrível história. Percebemos com isso que tanto Ross Ulbricht quanto Daniel Fraga utilizaram de mecanismos muito parecidos, principalmente se tratando de questões como ética libertária, livre mercado e moeda descentralizada. Mas, enquanto um, através dos crimes que cometeu, está preso, e justamente vale ressaltar, o outro provavelmente deve desfrutar de seus milhões em Bitcoin em algum lugar paradisíaco no mundo. Na época foram encontrados cerca de 170 mil Bitcoins na carteira pessoal de Ulbricht. Isso valeria muitos bilhões nos dias atuais. Mas, de que adianta ter os recursos e não poder usá-lo? Por isso, a história de Daniel Fraga é tão admirada entre os libertários, porque ele realmente estava passos à frente do sistema, e antes do sistema pôr as mãos nele, ele simplesmente desapareceu. Mesmo não tendo cometido crime algum, Daniel Fraga começou a ser perseguido exatamente por quem ele denunciava. E quem ele denunciava, sim, cometia crimes contra a pátria. E vendo no Bitcoin sua saída, não pensou duas vezes em sumir do mapa, se tornando assim um dos maiores mitos da internet brasileira. Nós aqui do canal Origens prezamos e muito pela liberdade e individualidade das pessoas. Não gostamos da intervenção do Estado em nossas vidas, principalmente na parte econômica. Vemos que esse Estado, apelidado de Leviatã na teoria de Thomas Rhodes, se torna cada vez mais poderoso à medida que o alimentamos com nossos impostos. E esse mesmo Leviatã se levanta contra nós diariamente com sua ineficiência de não alocar recursos para a solução dos problemas comuns da sociedade, mas aloca recursos numa velocidade assombrosa em favor de si mesmo. Em nossos vídeos, quando criticamos empresas como a Coca-Cola ou o McDonald's, isso não faz de nós comunistas ou anticapitalistas. O capitalismo é o único sistema que, quando implementado de modo correto, traz bons resultados. Há inúmeros exemplos no mundo. Mas apesar disso, não impede de enxergarmos os absurdos que essas empresas fazem em nome do lucro. Não seja precipitado com suas conclusões. As questões são complexas e exigem um pouco mais de atenção. Em breve, traremos um documentário de uma empresa de tecnologia que é uma das maiores do mundo e está dentro de um regime comunista. Se você acha que somente no capitalismo acontecem absurdos no mundo empresarial, você vai ficar chocado com a realidade desse país e empresa. Sabe de qual país e empresa estamos falando? Deixa aí nos comentários. Entendemos a complexidade e sensibilidade de tocar num assunto como esse, mas vemos a necessidade devido ao rumo que estamos tomando. O Brasil parece estar à deriva. Não deixe a sua vida à deriva também. Tome o controle dela agora mesmo. Invista em conhecimento e venha pensar conosco. Apesar da nossa convicção, abordamos o assunto de uma maneira a suscitar o debate e não te dizer o que fazer. Podemos ver que a liberdade pode correr em dois sentidos. Se mal utilizada, a sua vida vai para o ralo, como no caso do Ulbricht. Mas, se é utilizada de maneira sábia, como no caso de Daniel Fraga, você vai desfrutar dos seus benefícios. Desfrute sua liberdade com responsabilidade e não permita que ninguém diga o que você tem que fazer. Seja livre, tanto no pensamento quanto em suas ações. O que você achou dessas histórias? Baseado em tudo o que dissemos e nos casos apresentados, o que você nos diz sobre liberdade e anonimato dentro do atual estado que se encontra o Brasil? Queremos saber sua opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha disso. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos ajude deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Deixei aqui outros 2 vídeos interessantes para você. Clica aí que já nos vemos por lá.